Boa noite, igreja, na graça e paz. Você já dedurou alguém na vida, não? Se tiver alguém mexendo no celular, aí do seu lado, levante a mão aí para mim saber. Eu... É para descontrair, mas é verdade. Não que esse momento seja mais especial, muito menos eu. Mas o respeito na casa do Senhor é de grande valia. Então, peço a sua atenção nesse momento. Amém? Justificando aqui a ausência da minha esposa, depois de uma longa jornada de trabalho, ela resolveu me deixar por alguns dias e junto com a amiga, né, desceram para Ubatuba, estão retornando hoje, né, por isso não está presente neste lugar. Mas quero aproveitar e parabenizar a irmã Rosani, amém? Esposa do nosso querido pastor Jair. Quero fazer uma leitura da palavra do Senhor junto com você. Essa palavra Deus colocou no meu coração enquanto eu ouvia a irmã Roseni na terça-feira. E hoje eu quero partilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16. Ou você abre a sua Bíblia ou acompanha no telão. Se você abrir a sua Bíblia, eu peço que mantenha aberta, né? Mesmo após o término da leitura. Tem como título Jovem Rico. Isso já está na tela, diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: Digo-lhe
a verdade. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhe digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quero fazer uma pausa aqui na leitura para que possamos compreender mais um pouco e aprender de Jesus, né? Quero falar com você sobre uma fé provada no fogo essa noite. Porque somos provados, sim ou não? Somos, em meio aos desafios da vida, nós somos provados. E existe encontro sincero, assim como existem encontros inevitáveis, o encontro que pode ser evitado. Esse é um encontro sincero. O jovem rico, ele se aproxima de Jesus com uma pergunta profunda, né? A pergunta, ela é interessante. É uma pergunta que todos nós certamente já pensamos. Ele chega já no verso 1 e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E eu estava lembrando aqui quando eu cheguei, porque aqui tem umas pessoas que é fora de sério, né? Elas chegam a falar que eu estou elegante. Eu fico acreditando para que elas não fiquem constrangidas. Mas pastor Jair, é quase que normal. Toda a nossa pergunta, nós já temos o resultado. Qual vai ser a resposta? Por exemplo, eu não tenho coragem de chegar assim, eu estou bonito? Eu não tenho, porque a resposta pode não ser boa para mim. Algumas pessoas não fazem determinadas perguntas. Veja que a pergunta do jovem, ela é intencional porque ele já acreditava na resposta. Ele já estava acreditando qual seria a resposta. Ele diz: o que posso fazer para herdar a vida eterna? Observa bem o texto. E Jesus vai dizer para ele que ele deve obedecer os mandamentos, ser um cara honesto, honrar os pais. E ele diz: tudo isso eu já faço. Eu congrego na Igreja Batista. Eu estou lá na escola bíblica, eu estou no culto à noite, eu estou na terça-feira, eu estou na quinta, eu faço visita. Eu estou sempre lá, eu sou. Jesus, ele é extraordinário, posso dizer. Porque depois dessa pergunta, nós podemos observar que o texto nos mostra que ele
Moralmente, ele era correto, aquele jovem. Religiosamente, dedicado. Socialmente, respeitado. Financeiramente, próspero. Era um jovem rico, o texto diz. Esse relato também se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Ele não era um homem qualquer, era alguém que aos olhos dos homens já tinha tudo. Em Lucas 18, o texto afirma que ele era um homem importante. Mas ainda sentia falta de algo. Ainda sentia falta de algo. E aqui eu tiro uma primeira lição do texto, que podemos ser religiosos. Estamos aqui no domingo pela manhã, no domingo à noite, na terça, na quinta. Nós poderemos ser moralmente corretos, sermos bem-sucedidos, e ainda assim não ter um coração totalmente entregue a Deus. Apesar da Bíblia registrar que Deus, olhando para o mundo, não viu um justo sequer, Deus, ele olha e sonda os corações. A Bíblia registra que ele olhou do céu e ele não viu um justo sequer. Mas Deus, ele sonda os corações. Porque quando aquele jovem declara que tudo aquilo que Jesus ordenou, ele diz, tudo isso eu já faço desde a minha infância. No Evangelho de Marcos, ele vai afirmar que Jesus, olhando para ele, o amou. No verso 21 do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, diz que Jesus olhou para aquele jovem que disse que já fazia tudo certinho. E o texto diz que ele olhou para ele e o amou. E quando Jesus ama, então vem a prova. Eu vou repetir para você entender o que você está passando. Quando Jesus ama, aí vem a prova. Porque o texto diz que Jesus amou. Mas quando ele olha no coração, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois segue-me. Jesus tocou exatamente no ponto sensível. Ele tocou, porque Jesus sempre nos prova naquilo que nós mais nos apegamos. Aquilo que nós nos apegamos, porque a verdadeira fé sempre será provada no fogo. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, nossa fé é purificada quando Deus toca naquilo que mais valorizamos. E que fogo? O fogo da decisão. O jovem tinha que fazer uma escolha. Permanecer seguro em suas riquezas ou confiar totalmente em Cristo. Ele teria que fazer essa escolha. A Bíblia diz que ele se retirou triste porque possuía muitos bens. Ele queria a vida eterna. Sim ou não? Mas não queria abrir mão do que dominava o seu coração. Ele queria a vida eterna, mas ele não queria abrir mão do que realmente estava dominando o seu coração.
A fé provada no fogo, ela revela quem realmente é o nosso Senhor. A fé provada no fogo, ela revela onde está o nosso tesouro. A fé provada no fogo revela em quem está a nossa confiança. Deus sempre prova os seus naquilo que mais nós queremos segurar. Não foi diferente com Abraão. Ele foi provado. Quando pede o filho de Abraão, Isaque. Jó, ele é provado em seus bens e sua família. Pedro foi provado em sua autoconfiança. A prova não é para Deus descobrir algo, Ele já sabe. A prova é apenas para nós descobrirmos onde realmente está a nossa fé. Deus me conhece. Ele não me prova para conhecer, para saber. Não. A prova é para que eu descubra realmente aonde está o meu coração, aonde está a minha confiança. Se eu estou realmente, porque aquele jovem, ele revela que era um homem correto, que era bem sucedido, que era moralmente, mas quando Deus toca na ferida, e Deus, com cada um ele trata diferente, porque Deus conhece a minha vida. Tem coisas para mim que não faz sentido, e talvez para você seja o máximo, né? Aqui não tem, mas sabe aquela mulher que guarda uma peça de roupa da sua infância porque marcou um momento tão especial? Eu não estou falando para você abrir mão disso daí, não. Eu estou falando que se depender do homem, se descuidar, o homem pega aquele e joga fora sem nenhum problema. Problema sentimental não é? Mas a prova, ela nos revela quem nós somos. Ela nos mostra se temos realmente confiança em Deus ou é apenas discurso. A prova é para nós descobrirmos onde realmente está a nossa fé. A tristeza de uma fé não refinada é a tristeza daquele jovem. O jovem saiu triste, diz no verso 22. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. A tristeza dele não era por perder riqueza, era por não conseguir soltá-la. Pois havia um desejo de morar no céu. Havia um desejo, porque ele diz, mestre, o que eu posso fazer? Mas às vezes nós nos apegamos de tal maneira que não conseguimos largar. Não é que nós não queremos perder, é porque nós não conseguimos largar. E Deus, Ele nos coloca em determinadas provas justamente para que possamos compreender quem nós somos. Porque nós nos enganamos a nós mesmos. Quando Jó, ele passa por uma prova, ele já havia discutido com os seus amigos. Por toda a situação, ele se apresenta como homem justo, mas ele, depois da prova, ele diz, eu conhecia Deus e ouvia falar, mas agora eu conheço de contigo andar. A prova revelou para Jó quem realmente era ele, porque Deus já conhecia Jó. Lembra quando o inimigo chega na presença de Jó? Deus, e assim, tem notícia do meu servo Jó, um homem legal, honesto, correto. Deus já sabia de tudo.
Mas Jó não tinha conhecimento de si mesmo. Eu não tenho conhecimento. Muitas vezes me decepciono com as minhas próprias decisões. Fico frustrado e digo: miserável homem que sou, se não é a graça de Deus na minha vida. A pergunta: o que fazer para herdar a vida eterna? Havia então ali um desejo, mas era necessário abrir mão daquilo que ele mais se apegava aqui na terra. O fogo revela se confiamos em Deus ou no dinheiro. Se seguimos Jesus ou apenas somos simpatizantes. Se queremos salvação ou transformação. Às vezes nós queremos a salvação, mas não queremos passar pelo processo de transformação. E esse processo de transformação, ele acontece em meio às provas. O que Jesus está pedindo para nós essa noite, talvez não esteja pedindo suas riquezas, mas pode estar pedindo um perdão não liberado. Um perdão que você resiste em liberar. Um pecado que você não quer abandonar. Um relacionamento que lhe afasta de Deus. Um plano pessoal que não inclui a vontade dele. A fé provada no fogo exige entrega total. É muito mais do que ser membro de uma igreja. É muito mais do que ser frequente nas reuniões, que tudo isso é importante. Mas exige uma entrega total. Aleluia. O jovem que fazia quase tudo, mas ficou no quase. E Deus, Ele quer realmente que façamos uma entrega total. O jovem rico, ele queria a vida eterna, mas não queria passar pelo fogo da renúncia. A pergunta hoje não é o quanto você tem. A pergunta é o que tem você. Ou, para ficar mais compreensível, o que está controlando você. O que está nos controlando. Porque a fé que não passa pelo fogo não é fé refinada. Que possamos dizer, como o apóstolo Paulo, tudo considero perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. O apóstolo Paulo, ele abre mão de tudo e diz: eu considero perda pela sublimidade de conhecer, de me aproximar, de pertencer a Jesus. E isso exige uma entrega total. Pedro, na sua primeira carta, no verso 6 e 7, ele diz: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fiquem comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado.
Pedro está falando, suporta essa provação. Porque Deus quer revelar quem você é. O que é mais lindo nesse texto é que, apesar de tudo, dessa palavra que causou uma preocupação até na vida dos seus discípulos, quando os discípulos dizem que difícil agora, quem pode herdar então o reino de Deus? Se Jesus afirma que aquele que deposita a sua confiança nas riquezas não herdará o reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que alguém que deposita a sua confiança nos seus bens herde o reino de Deus. Então os discípulos começaram a se preocupar. E então agora, quem é que pode ser salvo? E aqui vem algo que me chama muito a atenção. Que Jesus diz assim: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Nós precisamos reconhecer, pois não somos dignos, não somos capazes, mas o trabalho que Jesus realizou nos dá o direito. A graça de Jesus, ela é quem nos torna filhos de Deus. O que nós precisamos é suportar as provações, porque as provações, ela revela muito. Eu estava lembrando, quando José, ele é provado diante da esposa de Potifar, revelou que o homem realmente era temente a Deus. Ao contrário de Davi, que numa oportunidade revelou para si mesmo o quanto ele era fraco, apesar de um guerreiro que era. Então, nós somos pegos nas provações. Ele revela quem nós somos. Por isso, eu quero lançar um desafio para você nessa noite. Não seja apenas um religioso. Não seja apenas simpatizante do Evangelho, das boas maneiras. Tem pessoas que ele não quer ir para a igreja, mas ele diz: olha, é bom, hein? Eu admiro demais vocês. Se eu puder mandar, nós já temos um exemplo aqui de pais não crentes que traz os filhos para a escola bíblica, porque ele reconhece que é bom, mas ele não quer, porque ele não quer abrir mão de determinados prazeres. Por isso que eu me encontro dentro dessa parábola contada por Jesus, que não foi apenas aquele jovem. Quantas vezes eu sou aquele jovem que tenho a oportunidade de chegar diante de Jesus, fazer pergunta para Jesus, e em vez de reconhecer e segui-lo, voltar triste e deixar Jesus. Quantas vezes? E eu quero que os irmãos compreendam que eu não estou sendo radical. Eu estou falando por mim. Quantas vezes eu já fui para o trabalho me arrastando? Estava chovendo, Rafa, mas eu fui. Não tinha ônibus, não tinha lotação, mas eu fui. Porque o trabalho, ele me traz bens materiais, e você deve fazer isso mesmo. Mas nós devemos servir a Deus com a mesma intensidade ou maior ainda. Porque a retribuição que temos é muito maior. E nós não compreendemos muitas vezes. Para mim faltar, não precisa muita coisa. Eu estou falando
que Deus, Ele conhece o meu coração e conhece o seu. Se Ele é prioridade na minha vida, eu nem preciso falar, porque Ele já sabe. Ele já sabe. E às vezes nós queremos nos enganar. Coloca um terno, né? Põe uma gravata e eu vou lá, que é para o pessoal achar que realmente eu estou seguindo a Jesus. Mas a prova vai me revelar quem realmente eu sou. A prova vai revelar se eu estou realmente fazendo uma entrega total, se eu fiz, se eu sou apenas simpatizante do Evangelho, ou eu estou decidido a entregar a minha vida, se preciso for, para seguir a Jesus. Há uma música, muito linda a letra, e eu canto com muito temor, dizendo: o meu chamado é maior do que a minha própria vida. E quantas vezes eu digo não para Deus, ao meu chamado, porque eu estou buscando as minhas conquistas. E isso não está errado, você querer conquistar. Precisamos realmente nos preparar, trabalhar, sermos dedicados. Mas não podemos deixar que nada disso tome o lugar de Deus em nossos corações. O segredo é manter Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Por isso, eu quero desafiar a você nessa noite, que percebe, que se entristece, com determinados pedidos de Jesus. Como aquele jovem que se entristeceu quando Jesus disse: se querem me seguir, vende os seus bens, dê aos pobres, siga-me. E Jesus, Ele não está nos ensinando que devemos ser pobres ao extremo, não queremos conquistar. Não! Ele está nos ensinando não deixar nada ser mais importante em nossas vidas do que Ele. Às vezes, eu não serei pedido toda a minha riqueza, né? Mas talvez Deus peça para mim, simplesmente, no dia do jogo do São Paulo, não fique em casa não, vá para a igreja. Porque às vezes, para me assistir o jogo, vou colocar São Paulo, não pode ter São Paulo ainda aqui, vou colocar o Ceará, né? Dia do jogo do Ceará, horário do culto, e aí eu não vou, porque o Ceará vai jogar. E aí, pastor? Se a avaliação fosse feita por mim, seria. Mas Deus sonda o coração. Deus conhece. Por isso, aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Talvez seja difícil para você abrir mão disso que te prende de tal maneira que não consegue seguir Jesus mais de perto. Deus, nessa noite, está falando para você que Ele quer ser o seu ajudador. Ele quer te ajudar. Não sei quem já teve a experiência de ficar tanto tempo segurando algo que você quer soltar e as mãos já não abrem mais. E às vezes, nessa noite, Deus está falando ao seu coração. Você precisa abrir mão de algo que está atrapalhando o seu relacionamento com Ele. Você precisa abrir mão daquilo que está te afastando de Deus. Não volte triste aqui hoje, não. Não é para você voltar triste. Não.
é para largar isso e se aproximar mais de Jesus. É para tomarmos o exemplo de Zaqueu. Que quando Jesus lhe convida para descer, ele desce alegre e diz: darei metade dos meus bens aos pobres. E se tenho defraudado alguém, quero devolvê-lo 4 vezes mais. Quando Jesus, ele toca na ferida, não é para nos humilhar, não. Ele, pelo contrário, ele quer nos reconstruir. Ele quer nos levar ao caminho. Eu quero orar com você nessa noite. Quero pedir a você que se coloque de pé. Você conhece a Deus. Você conhece a voz de Deus. Porque você é propriedade exclusiva do Senhor. Glória a Deus. Portanto, ouça Ele falando ao seu coração. Se você nessa noite quer fazer uma entrega total, eu te convido a vir aqui na frente. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Pode deixar, deixa ele vir, não tem problema não. Eu tenho uma aliança com Deus. Às vezes eu fico envergonhado. Às vezes eu fico envergonhado porque é uma aliança que eu fiz com Deus. Eu falei para Deus, trabalha na minha família, que eu irei trabalhar na tua obra. Se tem mais alguém que sente que precisa fazer uma entrega total, pastor, mas eu já sou crente, aquele jovem também era. Aquele jovem, ele era um frequentador, ele era um jovem exemplar aos olhos da sociedade, mas Deus que sonda o coração, Ele me conhece. Está aqui o Roberto, não é isso? Roberto, Pai de amor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, nessa noite, por essa vida.